Maravilha. Então vamos lá, galera. Vamos começar mais uma aula aqui falando sobre o poder do copywriting, como é que você vende usando palavras, como é que você escreve para vender e o melhor de tudo, todos os dias. O poder para atrair, engajar e converter. E nessa aula específica eu vou falar sobre o verdadeiro segredo para transformar palavras em lucro todos os dias. Essa é uma aula bem especial. Eu vou falar de algumas técnicas aqui. Eu acredito que depois de assistir esse vídeo, depois de assistir essa aula, você vai falar o seguinte: poxa, isso deu mais uma destravada na minha na minha maneira de escrever uma copy, e na hora que eu for escrever uma copy, vai ficar tudo mais fácil, vai ficar tudo mais simples. Então tenho certeza, se você se planejar agora, se você se organizar, parar, prestar atenção e realmente entender o que eu vou compartilhar com você agora, muita coisa vai mudar pra você. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que você se concentre. Muitas pessoas, quando pensam em copy, elas pensam basicamente em palavras. A maioria se concentra apenas nas palavras a serem usadas, mas esquecem duas coisas extremamente importantes, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. O ponto principal que eu quero destacar, eu quero segurar um pouquinho nessa parte aqui, é que as pessoas ficam procurando palavras matadoras, ou palavras que prendem a atenção, ou palavras que, sei lá, qualquer coisa, qualquer adjetivo que possa ser colocado com relação ao foco nas palavras. É claro que as palavras que você vai usar numa copy, elas são importantes. Existem palavras que têm um peso maior que o outro. Existe uma palavra que pode gerar uma imagem mental diferente da outra. Até mesmo na leitura, pode afetar, por exemplo, nesse texto mesmo. Esquecem duas coisas extremamente importantes. Esse extremamente importante dá uma ênfase maior, dá ali um impacto maior àquilo que eu vou apresentar. Mas não é apenas isso. Eu vou mostrar que existem dois elementos que eu chamo de tom e o estilo, que fazem muita diferença na hora que você vai escrever. Essa técnica que eu vou te apresentar agora é uma técnica bem avançada de copy, que ela te ajuda em três fases. A fase da preparação da copy, a fase da execução da copy em si e a última fase que eu considero uma das mais importantes, que é o momento da campanha em si. Não adianta nada você escrever uma boa copy se você não sabe a melhor campanha que você vai utilizar. Então, nesse momento do tom e estilo, é um momento que você define qual o tom que você vai seguir, para qual estilo de carta de vendas você vai trabalhar. Eu vou sair agora, eu só queria colocar isso aqui no slide para mostrar para vocês, mas eu vou sair agora, eu separei aqui duas imagens, mas eu vou mostrar isso na prática para vocês. O que eu chamo de tom e de estilo vai definir a abordagem que você vai seguir na hora de escrever a tua carta de vendas. Eu quero que você preste muita atenção nesses elementos. Vamos pegar aqui, ó, um primeiro para você analisar. Olha só, eu começo essa carta de vendas falando, ó, isso me deixou dias sem dormir direito. Essa parte aqui, ó, vem a headline, vem a apresentação, isso me deixou dias sem dormir direito. Muita gente fica cega para essa parte, acha que isso aqui é só uma firula, mas isso aqui, no meu caso, é uma técnica que eu uso quase como uma marcação para mim. Quase como uma marcação para dizer que tom aquela carta vai seguir. É como se fosse, vamos pensar em música, é como se eu falasse, ó, Fá maior, beleza. Fá maior tem uma escala de Fá maior para você seguir. Sol, beleza, tem uma linha para seguir. Então isso aqui é uma marcação para mim na minha copy. Quando eu tô escrevendo que eu falo, peraí, opa, deixa eu ver o que eu tô fazendo. Ah, legal, deixa eu ver minha marcação. Quando eu uso esse tom, isso me deixou dias sem dormir direito, isso me dá uma marcação que eu estou seguindo uma estrutura mais história, que eu preciso voltar pro sentimento, que eu preciso de destacar bastidores, que eu vou trabalhar elementos pessoais. Agora deixa eu dar outro exemplo, ó. Quando eu descobri isso em junho de 2015, a minha vontade foi de esconder essa informação de todo mundo. E foi o que eu fiz até agora. Aqui já me dá um outro tom, uma outra marcação. Tudo que eu for escrever agora, quando eu tô aqui escrevendo essa parte, eu volto e falo, ó, quando eu descobri isso, em junho de 2015, a minha vontade foi de esconder essa informação em todo mundo. Beleza. Então eu tenho que usar esse tom. Eu tenho que imaginar que eu tô escrevendo com esse sentimento de que, cara, eu devia estar contando isso pras pessoas, não devia estar compartilhando assim de mão beija. Não acredito que eu tô... Ai, vocês estão entendendo? Deixa eu dar outro exemplo. Esse aqui eu já falei, você me deixou disso sem dormir direito. Vamos pegar um outro aqui. Ó, eu só queria um lucro extra, mas isso se transformou em um novo negócio. Eu vou nesse tom. Eu separei aqui dois, ó, pra mostrar, ó. É quase impossível transformar o seu nome em autoridade sem que você use isso. Ó, é quase impossível transformar o seu nome em autoridade sem que você use essa técnica. Então, cada começo de carta de vendas, cada começo de um texto, eu uso elementos
que funcionam como uma marcação. Porque na prática, eu estou querendo dar um tom para mim. Ó, esse caso aqui, ó. Olha o que eu usei, ó. Um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Opa, um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Pera aí, o que eu vou falar? Isso me dá o meu tom. Eu vou usar aqui um provérbio, vou falar de posicionamento, vou falar de imagem, etc, 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 etc. Então vocês vão entender que, nesse caso aqui específico, o tom, ele define o sentimento que eu vou colocar a partir de então. Deixa eu dar alguns contextos, e aqui eu vou falar de 1, 2, 3, 4 elementos. Existem vários elementos, mais de 15, por exemplo, que você pode seguir para dar o tom da tua carta de vendas. Então, por exemplo, o tom do desafio. Eu te desafio. Essa é uma linguagem mais agressiva. Ou você se desafia ou você fala, eu vou te provar. Isso aqui é quando você vai seguindo uma carta de vendas com um tom um pouco mais agressivo. Ó, eu vou te mostrar agora, nos próximos 30 segundos, algo bem diferente daquilo que você já viu sobre vender todos os dias. Olha o tom, olha a postura, olha a voz, olha o estilo que eu tô falando. Eu vou te contar algo, mas eu não queria. Olha, eu vou te contar um negócio agora. Assim, bom, eu nem queria falar, mas é como se tivesse... Você tem que escrever pensando, cara, eu tô ensinando isso para as pessoas, eu nem deveria estar ensinando isso, mas tá bom, vai. Tem um outro que é, cara, eu preciso te contar um segredo. Ó, vem cá, eu vou te contar um negócio aqui que vai te ajudar muito. Então assim, ó, preste atenção, você tá valorizando aquilo que você tá falando. Quando você vai contar um segredo pra alguém, você não chega e fala, deixa eu te falar um negócio, puf, você fala assim, ó, eu vou te falar uma coisa agora. Primeiro, não conta pra ninguém, não espalha. Vou contar pra você porque você é meu amigo, porque eu gosto de você, eu quero que você tenha sucesso, eu quero que você tenha resultados, eu quero que você melhore de vida. Então, o que eu vou te mostrar agora, ó, foi o que deu certo pra mim. Então, assim, ó, presta muita atenção, que é essa linha do, ó. Quando eu descobri isso, em junho, a minha vontade foi esconder todo mundo. Mas eu vou contar pra você porque você é meu amigo. Vocês estão percebendo como o tom... essa simples frase que fica no começo da carta de vendas. Nathanael, precisa estar no começo da carta de vendas? Claro que não. Eu gosto de usar porque nessa estratégia que eu uso das lições, dá o tom inicial. Para você que está lendo, é uma mensagem que não diz muita coisa. Para mim, no meu caso, é o meu tom da carta de vendas. Mas você lê, dá uma quebra no texto. Um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Tá, o que esse cara quer dizer com isso? Então, eu vou ler o primeiro parágrafo que está perto dessas frases para vocês entenderem como dar o tom. Então, nesse caso aqui, ó. Um bom nome vale mais do que muitas riquezas. 11 horas e 57 minutos. Então, ó, eu dou um contexto, ó. Se você acompanhou a minha série sobre como criar e vender produtos digitais, mesmo sem ser conhecido, sabe que eu escrevi aquela série nas vésperas da chegada da minha primeira filha, Melissa. Hoje faz uma semana do nascimento dela, e graças a meu bom Deus, tudo ocorreu muito bem, e agora ela já está aqui do lado de fora, ajudando e inspirando o papai em mais uma lição. Já que a hora de dormir é um luxo, vamos produzir. Vou escrever essa série nos intervalos das mamadas, enquanto a Melissa tira uma soneca. Então aqui, nesse caso, eu estou compartilhando um provérbio, um texto que pra mim diz muita coisa. Então agora eu puxo o texto, eu puxo a carta de vendas para algo muito pessoal. Conto dos meus bastidores, ó, minha filha acabou de nascer, tá com uma semana, etc, etc. Eu vou contando esses bastidores. E aí eu, ó, encerrei, ó, foi um paragrafinho, mostra a Melissa, hoje a Melissa tem 1 ano, né, faz 1 ano esse texto. Aí eu coloco aqui, ó, a pergunta que pode transformar o seu nome em autoridade com 10 vezes mais velocidade, segurança e lucro. Ó, já vou para um outro tom agora. Só que nesse tom, eu sei qual é a linha que eu vou seguir. Ó, eu comecei essa série com o provérbio de Salomão, eu vou explicar o porquê. Provérbios 22:1. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Em 2011, algumas semanas depois do meu casamento, em um começo de madrugada, assim como a de hoje, eu estava no computador com uma planilha de Excel aberta. Naquela planilha eu estava fazendo um balanço geral. Eu queria ter a real noção das minhas finanças como um homem casado. Quanto eu tinha em conta bancária, tudo que eu já tinha feito os pagamentos, como ficariam as contas fixas, etc. Eu estava no começo da agência, com os meus primeiros contratos, e ainda não tinha um faturamento recorrente tão confiável assim. Eu já tinha alguns clientes de consultoria, mas continuava fechando os projetos por fora. Quando eu fechei o relatório e vi que as contas estavam fechando, eu respirei aliviado. Ufa! Eu estava no positivo, mas eu não tinha uma gordura para emergências. Aquilo me deixou um pouco preocupado, mas eu fechei o computador e fui dormir. No dia seguinte eu cheguei a uma conclusão óbvia, porém inquietante. Eu precisava crescer, mas não fazia a mínima ideia de como conseguir isso, muito menos por onde começar. Foi então que o Provérbios 22:1 entrou em cena. Então, olha só, eu tô aqui num tom de... Eu vou te contar um segredo.
Só que como eu vou contar um segredo, na posição agora, e lembra, além do tom e estilo, você precisa saber com quem você está falando. Nesse caso, essa carta de vendas eu fiz para pessoas que já me conhecem, já fazem parte da minha lista, muitos já são clientes. Então eles já me conhecem hoje tendo produtos, vendendo, etc, etc. Então quando eu estou mostrando os meus bastidores, é como se fosse assim, ó, deixa eu te contar o meu verdadeiro segredo. Aí eu falo, ó, eu leio o livro de Provérbios todos os dias, há mais ou menos 7 anos. Basicamente eu leio um capítulo por dia. Como são 31 capítulos, dá um mês certinho. Uma das coisas que eu gosto de fazer é encontrar versões diferentes do mesmo texto, ou seja, traduções diferentes. E aqui está o que eu encontrei no caso de Provérbios 22:1. E eu vou explicando, ó, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Se for preciso escolher, que se escolha antes uma boa reputação do que riquezas. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E aqui eu vou criando um contexto e falo o seguinte, poxa, eu preciso ganhar mais dinheiro. Mas ele tá falando aqui que não é dinheiro, é você ter uma reputação maior. E aí eu comecei a entender a correlação disso. Eu falo, poxa, quando você se preocupa em ter um posicionamento melhor, uma autoridade maior, o teu nome vale mais, você ganha mais dinheiro, é isso? Eu vou contando toda essa narrativa. Eu vou explicando todo esse contexto. Mas eu quero que vocês prestem atenção que é claro que existe todo um cuidado com as palavras, é claro que existe todo um cuidado com a semântica, com a criação das ideias, com o estilo de escrita, mas esse foi o meu tom que eu escolhi para escrever esse texto. Da mesma forma, quando eu coloco aqui, ó, é quase impossível transformar o seu nome em autoridade sem usar isso. Ó, isso aqui é a lição 2 dessa mesma série. Aqui, ó, já é um tom. Cara, eu te desafio. É quase impossível. É como se eu faço o seguinte, ó, eu duvido muito que você consiga ter resultados sem usar essa técnica. Você percebe como o meu tom é diferente, como a minha abordagem ela é diferente, como a maneira como eu falo ela é completamente diferente? Porque o tom que eu defini logo no começo define o meu escrito de estilo, meu escrito de escrita. O problema é que muitas pessoas sentam para escrever uma carta de vendas e eles não definem isso. Tá, que tom você vai usar? Que estilo? O que você quer passar? Eu vou usar um exemplo que não é o melhor de todos, mas vai te ajudar a entender. Imagina um ensaio fotográfico. Ó, faz uma cara mais séria, faz um carão, ó, sorri, ou faz não sei o quê. Aquela direção que muitos fotógrafos dão, ou mesmo num filme, num vídeo, ó, faz cara assim, ó, imagina que você tá agora numa cena, você tá bravo. Aquilo serve para você escrever uma carta de vendas também. Isso serve para você escrever uma carta de vendas. Então eu vou pegar o exemplo dessa carta de vendas aqui, ó, que é desafio também. Olha como é que é o tom dessa carta de vendas. Caro leitor, em menos de 30 segundos, eu quero te apresentar uma estratégia bem diferente que você deve ter aprendido sobre picos de vendas e que pode garantir as suas próximas semanas, durante os próximos 12 meses, sejam altamente previsíveis e lucrativos. Ok, o tempo está passando, então eu vou explicar esse conceito com algumas imagens. Olha o tom. Olha a maneira como eu falo. Olha o estilo que eu sigo. Ó, eu vou lá e falo, ó, deixa eu te falar um negócio aqui. E você transforma isso em palavras. O que eu quero dizer é que você precisa transformar uma espécie de sentimento em texto, uma espécie de emoção em uma copy. E se você não sabe qual é a emoção que você vai colocar naquele texto, fica muito ruim. Então aqui eu coloquei, ó, eu te desafio. Aqui é uma carta de vendas onde você tem provas para mostrar, onde você quer mostrar segurança naquilo que você vai falar assim, ó, o que eu vou te mostrar agora, primeiro, dificilmente você veio em algum lugar. E segundo, se você colocar em prática, eu tenho certeza absoluta que você vai ter resultado. Aí você pensa, faz sentido pro teu nome agora, pra autoridade que você tem, pro teu contexto, pra quem você vai falar uma linguagem mais assim? Existe o contexto certo pra você usar esse tipo de linguagem. Existe o contexto mais apropriado pra você usar esse tipo de linguagem. Eu vou contar, mas eu não queria. O que eu vou contar, mas eu não queria? Pode ser um fator interno ou pode ser um fator externo. Pode ser, desde que você tava vendo... Poxa, no meu caso, eu vou contar, mas eu não queria, eu uso isso no Clube dos Produtores. Eu falo, poxa, cara, tá dando certo, o negócio tá funcionando, não deveria estar ensinando essas coisas, mas eu vejo tanta gente quebrando a cara que me deu essa inquietação. Então isso aqui veio meio que o herói relutante, falando assim, poxa, cara, eu não queria falar isso, mas o pessoal tá precisando. E o fator externo é que às vezes é um contexto que as pessoas meio que te obrigaram. Olha... Tá tudo certo comigo, tá tudo beleza, tudo de boa, mas todo mundo que eu mostro isso aqui fica me enchendo o saco pra eu compartilhar isso com mais pessoas. Então assim, ó, eu não queria ensinar isso, mas todo mundo que eu ensino tem resultado. Então eu me vi numa situação que eu vou revelar isso aqui. Queira você usar ou não. Aqui é um tom onde você já tá falando para a pessoa o seguinte, ó, eu sei que isso funciona, se você vai usar é problema seu. Eu nem queria contar mesmo.
Então é um tom mais desapegado. É uma maneira assim, não é afrontosa, é um negócio mais assim, cara, eu tô te dando aqui a faca e o queijo, tudo seu, se você quiser. Se você não quiser usar também, o problema é seu. Tô nem aí. Sai, te vira. Mas isso tá na tua copy. Então eu vou mostrar um exemplo aqui. Você viu que eu tenho muita cópia aqui, né? Mas você vai ver que eu vou usar um exemplo. Eu quero pegar aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui é um caso, ó. Quando eu descobri isso em junho de 2015, a minha vontade foi descobrir isso todo mundo. E foi o que eu fiz. Essa talvez seja a lição mais importante de todas. Eu vou contar a maneira mais confiável para você começar a ter resultados mais rápidos, lucrativos e com menos esforço. Olha o tom. E eu vou mostrando, ó, eu vou ensinando pra pessoa, fase 1, fase 2, fase 3. Cara, esse é o grande segredo. Você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Eu vou mostrando. Vou colocando, ó. Apresentando esses conceitos. Só que eu vou colocando de uma maneira, fazendo, tá aqui, eu tô te falando tudo, ó. Se você vai usar, beleza, tanto faz, ok, problema é seu. E eu transmito esse tom. Eu falo, eu tô te ensinando um negócio de muito valor. Se você quer usar ou não, o problema é seu. Então aqui tem uma postura diferente. Tem uma abordagem diferente. Aí você vai ver que na outra lição, continuar para a lição 4 de 5, eu só queria ter um lucro extra, mas isso transformou em um novo negócio. Já é um tom diferente. Já é um tom do tipo, cara, olha isso aqui. Olha o que aconteceu. E eu vou contando, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso aqui que eu fiz, ó. Bastidor, prints e etc, etc. Enfim, eu não vou detalhar muito aqui cada um desses pontos, porque o que eu queria nesse vídeo era basicamente falar sobre o verdadeiro segredo para transformar palavras em lucro. Se você for ficar com a galera que tem um checklist das palavras persuasivas, mais uma vez, eu não estou dizendo que palavras não sejam importantes, elas são importantes. Mas o mais importante é o tom, é o estilo que você vai usar, é a abordagem. E eu estou te mostrando aqui 4 pontos. Eu te desafio, uma linguagem mais afrontosa, ó, dá uma olhada nisso aqui. Eu vou contar, mas não queria, eu preciso contar um segredo. Olha, eu descobri uma coisa, uau, que foi esse último aqui, ó. Cara, olha o que eu descobri. Olha isso que eu fiz que deu certo. Olha isso que eu tenho. E você vai perceber, obviamente, que dentro da minha estrutura, eu vou mostrando elementos. Olha aqui como é que eu escrevo carta de vendas. Eu vou dando pitadas. Tem segredos aqui por trás, tem elementos aqui por trás. São muitas coisas relacionadas. Tem um composto aqui de elementos. Mas um deles, mais importantes, que eu considero, é definir o tom, é definir o estilo. E uma das coisas que eu mais faço eu olho a carta de vendas de um aluno e eu falo, cara, o tom tá errado. As palavras estão boas, você tem uma big idea, você tem aí uma boa promessa, você tá com uma boa headline, você tem uma boa história para contar, mas o teu tom tá errado. Você tá indo numa linha muito light, você pode ser um pouco mais agressivo. Ou às vezes é o contrário, cara, você tá muito agressivo. Você tem que, ó, não tá combinando o estilo com o tom, com a escrita, com a promessa, com a campanha. Porque isso aqui, eu tô falando da escrita em si. Depois tem o próprio momento da campanha, o contexto em si que você vai utilizar. Então o que eu quero que você entenda é que eu tenho vários e vários headlines como essa aqui. Quando eu descobri isso, é quase impossível. Isso me deixou sem dormir direito. Depois que eu descobri, eu só queria isso, mas o que eu encontrei foi isso. Tem tanta headline poderosa pra te dar o tom, que aí sim é o melhor checklist. Então imagina só, você tem uma headline, você tem um checklist com 15, 20, 30, 40, 50 textos desses pra você se inspirar pra saber qual que é o tom. Imagina só. Você tem assim, ó. Ah, pera aí, eu vou escrever uma carta de vendas. Qual tom eu vou usar? Pois é exatamente isso que eu tô montando. É exatamente isso que eu tô construindo na formação de copywriters. Todos os meses estou liberando novos tons, novos bastidores, novos modelos. E melhor do que isso, eu estou ajudando os alunos a escolherem o tema perfeito para eles, o estilo perfeito, o tom perfeito para cada um deles. Então, se você entendeu a importância do tom e do estilo, você entendeu que, mais do que palavras, existe o contexto, se você entendeu que existe realmente um segredo para você transformar palavras em lucros e você quer dar esse próximo passo com relação a copy, aqui abaixo vai ter o link, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, aqui abaixo vai ter um link para você ler a apresentação da formação de copywriters. Se você está vendo essa página já pelo e-mail que eu enviei, abaixo tem a descrição da formação de copywriters. Enfim, dependendo de onde você esteja vendo, você vai ter em algum local o link para você conhecer a formação de copywriters. E o que eu estou adicionando agora na formação de copywriters,
que é um bônus temporário, não vai durar por muito tempo, vai ser a liberação desse meu acervo secreto. Eu posso chamar de uma caixa preta. Das minhas escolhas, das minhas headlines preferidas que eu criei. Eu não estou falando de headlines que eu li em algum canto e eu acho headline interessante. São headlines que eu criei, que eu já utilizei, que eu já validei, que eu já usei. Então você está vendo aqui ó, que eu tenho várias cartas de vendas. Vários estilos. Não só aqui, mas eu tenho várias outras. Várias outras que eu usei em outras plataformas, enfim, ó. Tudo isso aqui são cartas de vendas. E dentro de cada uma dessas tem várias cartas de vendas. Por exemplo, só aqui, ó, tem... Ó, olha o tanto de texto que tem aqui, ó. Olha as lições. Tem lições a mais que poucas pessoas tiveram acesso. Tem outros textos a mais. Enfim, todas essas minhas cartas de vendas que foram testadas e validadas. E também tem, obviamente, cartas de vendas, ou não a carta de vendas em si, mas o tom, a headline que eu usei para outros projetos, em outros nichos, em outros mercados, em outros clientes. Esse checklist, né, essa lista de headlines, essa lista de apresentações, ela pode te ajudar e muito em definir o tom. Hoje eu tenho, obviamente, a minha copy mestre, né, meu arquivo mestre, onde eu posso falar, beleza, vou escrever um texto. Que linha eu vou usar? Eu tenho um segredo para compartilhar. Beleza. Se você perceber nesse próprio vídeo, eu tô falando assim, ó, eu vou contar, mas eu não queria. Eu tenho um negócio aqui que funciona para copy, mas eu vou falar. Onde que eu uso que eu vou contar, mas não queria? Eu falo assim, cara, o pessoal tá muito concentrado nas palavras, mas eles não entenderam o verdadeiro segredo. Então eu decidi compartilhar o que eu considero o verdadeiro segredo. Então eu uso em tudo. Tudo o que eu vou falar, eu tenho a minha lista, eu tenho as minhas abordagens. Aqui eu mostrei, ó, 1, 2, 3, 4. Tem quase 50. Da última vez que eu contei, quase 50. Como que você vai ter acesso a isso? Primeiro você vai fazer parte da formação de copyrights. Isso aqui é um bônus que eu tô liberando agora para quem se inscrever nos próximos dias para a formação de copyrights, que lá vai ter a tua formação completa. Mas aqui eu não só vou falar até que a frase usa, eu vou ensinar como é que você adapta o tom. Eu vou te ajudar a colocar no teu tom. Imagina o seguinte, imagine que você vai me mostrar a sua carta de vendas, eu vou ler tua carta de vendas e falo o seguinte, ó, vamos mudar o tom da carta de vendas? Vamos. Então, ó, tu tá falando nesse tom aqui, ó, vamos mudar para esse? Eu mudo a tua carta de vendas, só o tom dela. É como se você estivesse tocando uma música em dó e você vai mudar essa música para ré. Ó, vamos mudar o tom? Ó, você tá... Às vezes a carta de vendas não tem nenhum tom definido, tá assim, aleatório, ó, cara, a tua carta de vendas tá desafinada. Vamos mudar? E eu vou lá e coloco, ó, você vai colocar um tom de eu te desafio aqui. Ó, e aqui você vai colocar um tom de eu vou contar, mas eu não queria. Porque você pode usar mais de um elemento dentro da mesma carta de vendas. O ideal é que você tenha um que irá prevalecer. É um principal. Mas geralmente a gente faz essas misturas, a gente faz esse elemento. Então assim, ó, eu te ensinei coisa pra caramba agora. Talvez esse material que eu mostrei aqui pra vocês não tenha sido tão claro, desculpa, você não tenha visto nada tão claro como esse material aqui, em termos de copy. Então, pra quem tá só estudando, que quer só uma dica e tudo mais, eu acho que esse vídeo já foi muito valioso. Agora, pra você que quer se profissionalizar, se especializar, se formar e mais do que isso, pra você que quer que eu, Natanael Oliveira, pessoalmente te ajude, leia suas cartas de vendas, te ajude a melhorar a tua copy, te ajude a se tornar um copywriter muito bom, que tem o nosso selo de copywriters. Você que é consultor, por exemplo, com o nosso selo, você pode fechar contratos com isso. Você que é empresário, você pode formar o teu profissional dentro da tua empresa com o nosso selo, com o nosso olhar, com a nossa visão. A formação de copywriters é o teu próximo passo ideal. Combinado? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Dependendo de você esteja assistindo esse vídeo, deixa o teu comentário aí, vamos bater um papo também sobre esse assunto. Eu te vejo do lado de dentro da formação de copywriters. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.